Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão os meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Nada é orgânico, é tudo programado. Hoje eu decidi abrir esse vídeo com essa belíssima letra de uma incrível cantora e artista brasileira chamada Pitty. Quem é da minha geração conhece a Pitty e conhece essa música. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Hoje, o que eu quero tratar com vocês é justamente sobre a morte dessa rebeldia, dessa mulher rebelde. Na verdade, eu acho que é super importante que eu faça ali uma nota de rodapé, que essa questão é uma questão muito séria para várias pessoas e não tange, na minha opinião, apenas o feminino. Um problema cultural, geral. O homem rebelde também desapareceu. Neste canal eu trato principalmente com mulheres, mas esse é um problema geral, tá? Como vocês sabem, meninas, eu sempre trago aqui para o canal temas, quando a gente vai conversar sobre energia feminina, que estão na minha vida, de alguma forma. Surgem em mapas astrológicos que eu faço, surgem com clientes em conversas que nós temos, surgem com amigas, com a minha irmã, quando eu estou conversando com a minha irmã. E eu tenho uma sobrinha hoje de 7 anos, e uma coisa que me preocupa muito é essa conformidade do feminino de hoje em dia. As redes sociais fizeram o que nenhum governo totalitário conseguiu, ou autoritário conseguiu, que é a conformidade pacífica. Pensar, por exemplo, na ditadura no Brasil, foi um período de um caldeirão profundamente rico cultural, né? As músicas, as letras, os poemas, a literatura, a resposta da rebeldia ligada à arte, né? A gente pensa em governos autoritários, totalitários. Na Rússia comunista, você tinha vários escritores, Mikhail Bulgakov, escritor de Doutor Zhivago, que me falta agora a lembrança, o nome do escritor, um, o Arquipélago Gulag, escrito pelo Solzhenitsyn, um, entre outros escritores que estavam escrevendo, tiveram que ir embora, tiveram que fugir da Rússia, escreveram do seu exílio. Então, se você olhar para a história dos governos totalitários, sempre aquele totalitarismo, ele despertou uma rebeldia e uma resposta de oposição, poderia chamar de protesto. E nós estamos vivendo hoje, a internet conseguiu e as redes sociais conseguiram o que esses governos nunca conseguiram, que é uniformizar as pessoas e elas não estarem reparando. Quem fala muito disso, inclusive, em Admirável Mundo Novo, é o Aldo Huxley. Ele diz que a ditadura do futuro, ou o totalitarismo do futuro, ele seria perfeito porque as pessoas não perceberiam que estavam vivendo em uma ditadura. Estavam vivendo em um comportamento conformista e uniformizado. As redes sociais conseguiram isso através do quê? Através do desejo, que é talvez a força mais impactante na mente e na alma humana. Eu sou formada no técnico, né, na época de escola, né, no ensino médio, eu fiz simultaneamente ao ensino médio técnico em comunicação e publicidade. E uma coisa que a gente estuda em publicidade, quem é inclusive formado em publicidade aí na graduação vai concordar comigo, é essa capacidade de você influenciar os outros pelo desejo. Então, o desejo eu mostro para você aqui, olha, eu já criei o desejo, né? Eu falo de um produto que eu usei no meu cabelo e o cabelo naquele dia tá legal, eu criei o desejo, né? Então, nós seres humanos somos muito constituídos pelo desejo, e eu devo dizer que nós mulheres,
por sermos seres, em geral, mais sociais, a gente está sempre olhando um pouco para fora, por questões evolutivas, né? O olhar para fora para poder se encaixar acabou sendo extremamente. Questões evolutivas e culturais e sociais, a mulher acabou tendo uma visão de si pelo olhar do outro. Então, o desejo do outro dita o que uma mulher vai ser, como que essa mulher vai se ver, né? Daí vem muitos dos problemas e dos complexos da personalidade feminina, né, que atrapalham a sua alegria. Então, a mulher pode ser muito mais vítima disso nas redes sociais do que o homem, inclusive. Isso já é mostrado aí por várias pesquisas de psicologia, como as meninas são mais afetadas pelas redes sociais, por esse desejo criado pelas imagens que nós compartilhamos nas redes sociais. O desejo é criado pela imagem, tá? É por isso que a publicidade é baseada numa imagem, propaganda, tudo é imagem, né? Então, nas redes sociais, eu vejo a vida do outro, eu vejo como a outra se veste, eu vejo como a outra fala, e isso gera um desejo em mim. E aí, quando você vê, tá todo mundo com a mesma cara, tá todo mundo com o mesmo nariz, com a mesma boca, com os mesmos filtros, né, que se usam ali no Instagram para tentar padronizar o rosto, né? O rosto é muito redondo, que nem o meu, por exemplo, né? Então eu tenho que afinar aqui para ele ficar com o maxilar, como é que fala? A maçã do rosto bem destacada, né? É, então a moda é o cabelo longo, porque a moda hoje é a mulher mais seduzente, né? A gente vai da mulher sensual à mulher básica, mas a clean girl, né? Mas é tudo nesse sentido de criar desejo. Eu quero ser como ela. Então, aquelas nuances de individualidade, elas morrem. E com a individualidade, a morte da rebeldia, essa capacidade de dissenso, de você não entrar em consenso, né? de, um, de ir contra, de protestar. A gente percebe que está todo mundo igual. Nós temos os mesmos desejos, as mesmas vontades, os mesmos sonhos, as mesmas, os mesmos estilos. E isso é muito perceptível na arte. Né? Olha para a música. Eu fui pesquisar, por isso que comecei esse vídeo com uma música da Pitty, porque para mim o fenômeno da menina rebelde foi muito comum nos anos 90 e no início dos anos 2000. Eu cresci nesse período e as minhas referências eram de uma certa rebeldia. Eu gostava muito da Avril Lavigne, eu gostava muito da Amy Lee, do Evanescence, eu gostava muito da Pitty, gostava da Rita Lee, que é bem mais atrás ali do que eu estou falando, mas já era essa cara da menina rebelde, né? De você não ter que se encaixar em certas expectativas de como você deve se vestir, de como você deve falar, do que você deve gostar, desse excesso de a imagem ser mais importante que a essência, que é o que nós vivemos hoje. Né? Então, quando a gente olha para trás, a individualidade ela era clara nas pessoas. Né? Eu gostava muito da Lindsay Lohan nos filmes, Sexta-feira Muito Louca, inclusive o 2 está aí no cinema, e você vai ver que a personagem dela, as personagens da Lindsay Lohan eram sempre meio rebeldes, né? Tanto na sua estética quanto, né, do seu comportamento, e contrastando muito com o ambiente. Então, assim, a música, para mim, é uma referência desse resultado. Eu fui olhar as músicas mais tocadas e é um negócio assim, gente, é uma falta de alma, é uma falta de energia nas músicas. As, as figuras femininas são muito sensualizadas, muito bonitinhas, né? A gente não tem, eu pelo menos não consigo ver, ou então é a apatia. Eu não vou citar nomes porque eu não quero irritar o público que gosta dessas mulheres, mas você tem cantoras pop jovens, enfim, que vão de uma certa apatia, então ela se veste, você não vê nenhuma característica individual na maneira como ela se veste, é uma coisa mais apática, ou então você vê um excesso, né, que é a ultrassensualização. Nenhum dos dois representando características
pessoais, individuais daquela artista. Como eu peguei esse período dos anos 90, na minha infância, e os anos 2000 na minha adolescência, eu tive influências, por exemplo, do punk. O punk era uma música de rebeldia, né? O grunge, que era aquele estilo meio despojadão, né? Um tanto deselegante, com aquelas calças grandes, tanto os meninos quanto as meninas. Um, e, e a gente via essa vontade de ser um indivíduo, ao contrário de hoje, que você vê a vontade de ser igual, né? De uniformizar, de ser como ela, né? De fazer as coisas como ela faz. É claro que as influências nos jovens sempre existiram, gente, e tudo bem, mas eu estou falando especificamente da cultura e da música e dos artistas que fazem sucesso como um reflexo de algo que está acontecendo naquela cultura, né? Por exemplo, na minha adolescência tinha a Pink, que é uma cantora que tem uma música chamada Stupid Girl, que é maravilhosa. Inclusive, eu vou indicar músicas aqui para vocês. Ouçam e leiam a tradução da música Stupid Girl, da Pink. Ela fala algo do tipo, talvez, maybe if I act like that, talvez se eu agir desse jeito, that guy will call me back, aquele cara vai me ligar. E ela está criticando justamente as atitudes estúpidas, né? Ou seja, claro, ela é um pouco agressiva, mas essa agressividade, às vezes, ela é necessária quando a gente está falando da menina rebelde, da garota rebelde, desse arquétipo da mulher rebelde, tá? Mas ela está destacando ali você não ser genuíno, você não ser autêntica. Amy Lee, Evanescence, com a música Everybody's Fool. Gente, eu ouvia e via essa música no TVZ, a letra. Eu ainda não falava inglês na época, então eu ficava maravilhada, com 12 anos, vendo esse vídeo, esse clipe do Evanescence em Everybody's Fool, em que ela vai tirando a maquiagem, em que ela vai tirando a peruca, ela vai tirando tudo aquilo que ela está colocando para parecer algo, né? Aquilo me fascinava, aquilo era isso aí. Alguma coisa em mim se identificava com isso. A música Don't Tell Me, da Avril Lavigne, uma coisa que me incomoda muito no mundo da música hoje é essa ultrasexualização em que a mulher se coloca servindo sexualmente. Eu não vou novamente dar nomes aqui, porque o meu ponto não é criticar os outros, mas é trazer uma consciência, trazer uma discussão para as meninas, especialmente dentro da energia feminina, que é algo muito importante nesse canal, do qual a gente fala, né? Que perpassa a autenticidade. Mulher que não é autêntica não está em conexão com a sua essência feminina. Então, a gente tem, por exemplo, nessa música da Avril, ela diz para o cara: eu não vou dar para você, meu amigo, não vou dormir com você, né? Você não vai entrar nas minhas calças, que é uma expressão em inglês, porque ela não está gostando da maneira como ele está agindo. Então você tem o não, que eu acho super importante na energia da mulher rebelde, que é o dizer não. E eu vejo nas músicas de hoje uma, uma energia de abertura, de faz o que quiser comigo. Falta o não, falta o protesto, falta a energia de limites, entende? É um excesso de músicas românticas bobas, na minha opinião, que não trazem consciência nenhuma. Eu gosto de música romântica, só para deixar claro, mas quando você ouve o rádio e é só música repetitiva, as letras são muito parecidas românticas, ou então ultrasexualizadas, você sabe que tem uma coisa errada. Cadê o Legião Urbana dessa época? Né? Cadê o Paralamas dessa época? Né? Cadê a revolta? Sabe, gente? É uma falta de energia, de paixão, de vigor nesse momento que nós estamos vivendo, em um excesso de conformidade, de seguir o grupo, de seguir a manada, né? O feminino, isso prejudica principalmente a autoestima e o senso de individualidade da mulher, de sentir que aquilo que ela é tem valor, mesmo que não seja igual. Na verdade, tem mais valor, porque não é igual. Onde está a contracultura? A contracultura foi um movimento nos anos 60, né? Que foi uma resposta ao excesso de conformidade dos anos 50,
né? Então, essas respostas ao excesso de conformidade, elas são naturais, elas são bem-vindas, elas são necessárias. Que você busque o seu próprio caminho, que você não caia ali naquele jeito que todo mundo faz tudo, que hoje é determinado pela internet e pelas redes sociais. Não existe autenticidade sem um pouco de rebeldia. E a rebeldia, ela não deve ser confundida com radicalidade, com violência, nem com uma visão, digamos assim, estereotipada da rebeldia. Então, para eu ser rebelde, eu tenho que vestir preto, né? Eu tenho que ter um cabelo pintado de roxo. Isso são formas da gente usar o nosso corpo como uma extensão da nossa identidade. Então, tá tudo certo. Mas não é sobre esse estereótipo. Tá? Eu vou trazer para vocês a minha adolescência. E eu acho que a adolescência, para vocês meninas que me assistem, que eu tenho sim meninas de 14, 15, 16 anos que me assistem, né? Essa é a fase em que a nossa vontade de ser indivíduo, ela começa a ficar latente, ela quer se explodir, né? E eu não vejo isso na adolescência de hoje. É uma vontade de ser igual. Isso me deixa nervosa. E isso tira o meu sono, porque eu tenho uma sobrinha de 7 anos. Eu não sei se eu vou ter filhos, mas eu tenho uma sobrinha de 7 anos. E me preocupa isso. E na minha adolescência, eu nunca pintei meu cabelo de cores diferentes, eu não era particularmente esteticamente rebelde. Quem foi meu amigo, minha colega, me conheceu na adolescência, talvez diga assim, Marina nunca foi rebelde. Mas a minha proposta é a seguinte: na minha adolescência, ir a chopadas, ir a baladas, perder a virgindade, beijar na boca, beber, era o que você deveria fazer. Era o que todo mundo estava fazendo. Eu me recusei absolutamente, né? Eu fazia bem o que eu queria. E o que eu queria naquela época era ler, era estudar. Eu gostava muito de estudar inglês, então eu ficava em casa no final de semana, pegava música, letra de música e traduzia. Era isso que eu gostava de fazer. E eu me recusava a não ser sincera comigo, porque todo mundo estava fazendo aquilo ali. Eu acho que isso é uma natureza rebelde. Então, eu acho que a rebeldia ela não deve ser vista como você ser necessariamente corrompido. Entende? Não é sobre corromper. Rebeldia não é sobre isso. A rebeldia é sobre uma paixão. É sobre algo que é importante para você. É sobre um escrúpulo. É sobre uma convicção que é mais importante do que aquilo que te, te, te oprime, que te tenta te colocar num determinado lugar. Isso é rebeldia. Então só pode ser rebelde quem tem uma convicção, quem tem uma verdade para trazer ao mundo. E a nossa verdade, as nossas convicções estão ligadas à nossa identidade, né? A nossa característica, a nossa identidade, a nossa individualidade, gente. Ok? Então, só para deixar claro que não é essa visão estereotipada de rebeldia que eu estou falando aqui, apesar de que ela também tem o seu lugar, porque se você usa o seu corpo como uma expressão de rebeldia, né, tá tudo bem. Desde que por trás disso exista convicção. Você não está usando esse monte de coisa porque a tua amiga usa também. Não é sobre isso. É sobre aquilo que você transmite ser uma extensão da sua identidade, das suas convicções, das suas crenças. Vou dar um exemplo que pode tirar muita gente da sua visão estereotipada da rebeldia feminina, que é o quê? As santas católicas. Se você for ler a história das santas católicas, você vai ver a história de mulheres extremamente rebeldes e que pagaram por essa rebeldia com a sua vida, às vezes em tortura e morte. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que é muito caro a mim, que é Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc era uma rebelde, tá? Ela tinha uma convicção e ela foi contra em nome dessa convicção. Eu vou dar um exemplo agora que não é católico, né? Que é Carolina Maria de Jesus, literata, escritora do livro Quarto de Despejo, que é uma série de diários que ela escrevia. Então, gente, Carolina Maria de Jesus viveu em um momento muito difícil financeiramente do país, em um lugar abandonado, né, em uma periferia abandonada, e a rebeldia estava na pena. O mundo
A construção do sistema é que aquela mulher não seria nada. Aquela mulher não aceitou esse papel. Ela foi tudo. Ela escrevia. E essa escrita acaba atravessando aquela realidade que ela tinha, e graças a Deus nós conseguimos conhecê-la. Então a rebeldia dela estava em todos os dias, apesar de um dia inteiro catando, né, ferro, lixo na rua, com criança, acho que ela tinha 2 ou 3 filhos para criar, morando em um barraco, ela sentava e escrevia. Era uma rebeldia. Ela não aceitou ser aquela imagem que ela deveria apenas ser aquilo ali, né? Ela foi muito mais. Ela não aceitou que aquele sistema a encaixasse dentro daquela imagem ali de uma mulher destituída, que nunca ia ter nada, que nunca ia ser nada. Ela não aceitou. Então a rebeldia pode ser até você estudar. Se a sua realidade te leva para não estudar e você diz, não, eu vou estudar. Então, eu quero só deixar muito claro que a rebeldia é isso. Não é você fazer algo contra só por fazer. Tem que ter uma convicção e uma visão do eu, da identidade, da tua individualidade muito importante. Um outro exemplo de rebeldia feminina, que para mim, desde a infância, assim, foi muito forte, é Nossa Senhora. Né? Tecnicamente, não parece, né? Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a Virgem Maria. Bom, ela aceitou ser mãe de Deus, ela aceitou engravidar fora do casamento. Em uma época que aquilo ia levar ela a ser apedrejada, a ser perseguida. Não dá para ficar mais rebelde que isso, gente. Então vejam que por trás de uma mulher rebelde existe uma convicção, e essa convicção é ela mesma. E é por isso que eu acho extremamente empobrecedor para o feminino esse ultraconformismo em que nós vivemos, em grande parte influenciado pelas redes sociais. É como já dizia a poetisa e escritora brasileira Hilda Hilst, a rebeldia é uma espécie de fidelidade a si mesma. Há alguns anos atrás eu trouxe para vocês aqui no canal este livro aqui, olha, A Promessa da Virgem, The Virgin's Promise, que é uma obra sobre a trajetória do feminino. E aqui é um livro que ajuda escritores, roteiristas, mas é muito interessante a pesquisa mitológica que a autora, a Kim Hudson, ela fez aqui. E ela vai dizer que na jornada do feminino, de integridade, de ser inteira, de ser livre, independente e autônoma, dona de si, existe um momento em que a mulher passa pelo que ela chama de no longer fits her world, ou seja, ela não encaixa mais no seu mundo. E que esse momento do não encaixar mais no seu mundo é o momento da rebeldia. É o momento em que você cria a sua individualidade, em que você descobre coisas novas sobre você. Porque aquele mundo que foi herdado por você não te representa mais. Então tem alguma coisa em mim que não encaixa, talvez muita coisa encaixe, mas não tudo. Né? Então eu preciso descobrir o que não está encaixando nesse mundo aqui, que ele não me serve mais, porque isso é um elemento fundamental da minha identidade, das características que são naturais minhas. Então, eu acho muito interessante porque, então, o momento da rebeldia feminina, ele é fundamental, inclusive, na jornada para ser alguém. Esse livro aqui, olha, O Gato, um conto de redenção feminina, da Marie-Louise von Franz, ela vai trazer, inclusive, o gato como um símbolo de autonomia para a mulher. O gato como um símbolo de individualidade, porque quando a gente pensa em outros animais, são animais que são muito subjugáveis, né? Ela até vai fazer aqui a comparação com o cão. O gato, ele não é subjugado em momento nenhum. Olha o que ela diz aqui que é interessante. O gato nunca põe sua alma em nossas mãos. Ele é amistoso e nos usa, mas se mantém independente. Mulheres que não têm independência, que se prendem submissamente ao marido, aos filhos, à sociedade, sonham com gatos. Nesses casos, mostro a essas mulheres o que o gato faz. O gato segue seu próprio caminho, ele sabe o que quer e faz o que quer.
Então tem uma conotação. Eu quis trazer essa questão do gato, porque eu acho que mulheres que são muito conformistas, que foram muito coletivizadas aí por esse período que nós estamos vivendo, principalmente pela força do desejo de ser como a outra, de ter o que a outra tem, e que isso vai levando ela para longe de si mesma e de seus próprios sonhos, ela deve trabalhar o arquétipo do gato, da gata, né, na sua vida. E que esse arquétipo é um arquétipo rebelde. O gato é um ser rebelde. Quem tem gato sabe disso. É aquela brincadeira do não posso derrubar, o gato vai lá e tá, derruba. Só para dizer, se eu quiser, eu derrubo. Acho que tem um lado nosso que tem que ser assim, que é a mulher rebelde. E se você quer experimentar a energia da rebeldia feminina através da arte, eu diria para você procurar no YouTube um vídeo em que a Maya Angelou, a poetisa, ela declama o poema dela Still I Rise. Ainda assim me levanto. Uau! Você sai um tanto rebelde dessa desse vídeo, né? Dessa poesia. Rebeldia é uma energia. Ela não é só um ato ou uma coisa que você usa. Ela é um tipo de energia, ok? E a falta de criatividade é o resultado da falta de rebeldia, de protesto, né? Dentro da gente sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida, sobre o que está acontecendo no mundo. A gente tem que ter um lado nosso que protesta. Né? E esse lado que vai contra é um lado extremamente criativo. Eu quero terminar esse vídeo dizendo, meninas, que há algo de sagrado na mulher rebelde. Porque no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa Pincolé-Estés, ela enfatiza que tudo que dá vida é sagrado. Portanto, o fato de essa energia rebelde, essa energia que nos protege de sufocarmos a nossa essência, como essa energia ela traz identidade, visão, vontade, paixão, convicção, criatividade, ela é sagrada. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. A gente se vê no próximo.